Proventos é o nome dado para todos os benefícios que uma empresa paga para os seus acionistas. Os dois principais são dividendos e juros sobre capital próprio. Quando a empresa decide pagar qualquer um desses dois, sai dinheiro do caixa dela e entra no bolso do acionista. Mas você sabia que quando uma empresa, por exemplo, paga R$1 de dividendo, a cotação, o preço da ação também cai em R$1? Então, por que é que vale a pena investir em ações e dividendos, sendo que você ganha de um lado e perde do outro? No vídeo de hoje, nós vamos explicar quais são as principais diferenças entre esses dois proventos e por que é que tanta gente decide investir em ações que pagam bons dividendos, principalmente pensando na aposentadoria, para o longo prazo. Meu nome é Thiago Rendi, eu faço parte aqui do time da Saber Investir Bem e trabalho como assessor de investimentos desde 2015. O nosso objetivo aqui com essa série de vídeos é ajudar quem está iniciando na Bolsa de Valores a entender algumas coisas bastante básicas. Fizemos uma playlist aqui com os outros 3 episódios que nós já gravamos. Se você perdeu algum deles, o link está aqui na descrição para você assistir depois. Na primeira aula, nós fizemos questão de salientar que quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna sócio dela. Pois bem, os juros sobre capital próprio e os dividendos são maneiras da empresa remunerar o seu acionista, ou seja, o seu sócio. A diferença básica entre esses dois proventos é que nos dividendos, esses proventos são isentos de imposto de renda. Ou seja, a empresa decide pagar R$1 de dividendo, vai entrar R$1 na sua conta. Outra coisa importante de lembrar é que tanto os dividendos quanto os juros sobre capital próprio vão ser pagos na conta da corretora em que você tem as ações. Por exemplo, se você tem 100 ações do Banco do Brasil e ele decide pagar R$1 de dividendo e você tem essas ações na sua corretora, por exemplo, da XP, vai entrar R$100, R$1 vezes a quantidade de ações que você tem na conta da sua corretora. Já os juros sobre capital próprio, você vai reparar que parece que eles também são isentos, mas não são. Na verdade, o crédito que entrou na tua conta já é 15% menor do que o que a empresa pagou. Isso porque o imposto de renda já é retido na fonte. Então você não precisa se preocupar em ir atrás para pagar esse tributo. Ele já vai entrar na tua conta já descontado desse imposto. Mas por que é que os dividendos são isentos de imposto de renda e os juros sobre capital próprio não? Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos entender a origem desses dois proventos. Os dividendos, eles são uma parte do lucro líquido ajustado que a empresa teve no período. Por ser já parte do lucro líquido ajustado, isso quer dizer que a empresa já pagou os tributos referente àquele lucro líquido. E é por conta disso que os dividendos entram de maneira isenta para os seus acionistas. Uma palavra de cautela aqui é que o governo está querendo mexer nisso e tributar os seus dividendos. Isso pode acontecer em breve, mas no momento que nós estamos gravando esse vídeo, por enquanto, os dividendos ainda são isentos de imposto de renda. E se isso mudar, nós vamos atualizar aqui. De maneira geral, as empresas pagam 25% do lucro líquido ajustado na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Pode ser que você que já investe na bolsa há algum tempo tenha ouvido falar que as empresas são obrigadas a distribuir 25% desse lucro líquido ajustado, mas isso não é verdade. Eu mesmo achava isso e para gravar esse vídeo eu tive que ir lá na lei das SAs e conferir. Na verdade, o que está escrito lá é o seguinte, que se por um acaso lá no estatuto da empresa não estiver definido quanto é esse percentual, então, nesse caso, a empresa é obrigada a pagar 50% desse lucro líquido ajustado na forma de dividendos. Porém, em lugar nenhum da lei diz que a Assembleia não pode colocar, por exemplo, no estatuto que a empresa possa pagar 10% apenas desse lucro líquido ajustado. Isso não está na lei das SAs. Ou seja, o conselho, a empresa, pode definir por meio de uma Assembleia de Acionistas e colocar nesse estatuto quanto é o percentual que ela vai pegar. Para nós que estamos investindo, é claro, quanto maior for esse percentual, melhor. Porém, as empresas de maneira geral preferem distribuir juros sobre capital próprio. Isso porque ela pode usar esse juros sobre capital próprio para abater o tanto de imposto que ela vai ter que pagar naquele período. Se você está começando em bolsa e esses detalhes aqui te assustaram, calma, não precisa se preocupar com eles agora. Eles são detalhes assim, principalmente para quem já investe em mais tempo e talvez queira se aprofundar sobre esse tema. Se você está começando, são 3 coisas que eu gostaria que você terminasse essa primeira parte do vídeo sabendo. A primeira é que os dividendos são isentos de imposto de renda e é um dinheiro que cai na tua conta para você fazer o que quiser. Os juros sobre capital próprio é basicamente a mesma coisa, com a diferença para você que vai ser debitado uma parte, uma alíquota do imposto de renda. E em terceiro, que empresas que estão indo mal, estão devendo ou tiveram dívida naquele período que está sendo apurado, não pagam dividendos. E por que isso é relevante? Porque talvez quando você está começando em bolsa de valores,
você nem conheça quais ações são negociadas. E você está começando, né, a descobrir isso. Então, saber fazer talvez esse filtro por empresas que paguem dividendos já é um excelente filtro, porque vai tirar aquelas empresas que estão tendo prejuízo nos seus períodos. É claro, isso aqui não deve ser encarado como um único fator. Uma empresa paga muitos dividendos ou pagou muitos dividendos, então é compra, tá certo, vai dar boa. Não é assim. Mas que realmente isso aqui é um fator que deve ser levado em consideração e é um indicativo importante, isso com certeza é. Entendidas agora as diferenças entre os dividendos e os juros sobre capital próprio, nós vamos entrar agora sobre como é que você, acionista, principalmente você que está entrando em bolsa de valores, fica sabendo que a empresa vai pagar dividendos e juros sobre capital próprio. Existem duas principais maneiras de você fazer isso. A primeira delas é através do site do RI da empresa. RI é uma sigla para Relação com Investidores. Todas as empresas que têm capital aberto em bolsa de valores, elas têm o site do RI e lá tem informações importantes, como, por exemplo, o calendário do pagamento de dividendos, os resultados das assembleias e as definições que as empresas têm para o futuro dela. O jeito mais simples de você conseguir acessar o site de RI de uma empresa é você procurar diretamente no Google. Coloca o nome lá da empresa que você está procurando, então vamos supor que você queira Banco do Brasil, e coloca a sigla RI. Pronto, ele já vai aparecer no primeiro resultado, inclusive, o site de RI, de Relação com o Investidor, do Banco do Brasil. Nele tem algumas coisas bem interessantes que eu queria mostrar para vocês, principalmente aqui na parte, Serviços para Investidor, e vai ter aqui essa opção, Cadastre-se no Mailing. O que é isso aqui? Quando o site fizer qualquer atualização, tiver alguma informação relevante, todas as pessoas que estão cadastradas aqui nesse e-mail vão receber por e-mail uma notificação. Então fica fácil de você saber quando tem alguma ata de alguma assembleia, algum fato relevante, alguma notícia importante sobre a empresa que eles vão comunicar. Então tudo vai ser informado aqui. E esse é o caminho oficial para você saber o que está acontecendo com a empresa da qual você quer se tornar acionista. Uma outra forma de a gente ficar sabendo sobre os dividendos que uma empresa paga é através dos portais de notícia. Eu separei essa manchete aqui do Infomoney, que ele está falando sobre as ações da Caixa Seguridade. Olha que interessante. A Caixa Seguridade aprovou o pagamento de distribuição de dividendos de 91,13% do lucro líquido dela no segundo trimestre de 2024, que representa um total de 702 milhões de reais. E talvez aqui entre a primeira decepção de quem está começando a investir em ações de dividendo, porque acha que esses 702 milhões de reais vão representar uma bolada para quem tem ações da Caixa Econômica. Mas nós temos que nos lembrar da segunda aula, que a gente falou que a empresa ela é dividida em centenas, milhares, no caso de Caixa Seguridade, bilhões de pedacinhos que são as ações. A Caixa Seguridade ela tem 3 bilhões de ações, então esses 702 milhões de reais vão ser divididos por esses 3 bilhões de ações. E é por isso que os dividendos que a empresa vão pagar vão ser um total de 23 centavos por ação. A primeira coisa, então, que eu quero que você que está começando a investir em ações pense aqui é não fique desanimado. Porque a gente olha para esse valor de 23 centavos e pensa assim, puxa, mas quem tem 100 ações vai receber 23 reais. Não vai mudar a vida de ninguém. E realmente, uma parcela, um pagamento de dividendos não vai mudar a vida de ninguém. Então, por que é que as pessoas investem, né, em ações como, por exemplo, a da Caixa Seguridade? Porque durante sua história ela pagou muitos dividendos e se as coisas continuarem indo bem, ela continuará pagando ainda mais. Então, no somatório, pegando todos esses dividendos, aí sim a gente tem um valor substancial e é por isso que vale a pena a gente investir em ações que pagam bons dividendos, ok? Mas tem alguns detalhes aqui na notícia da Caixa Econômica que eu queria salientar. Olha só, todo mundo vai receber esses 23 centavos por ação no dia 18 de novembro de 2024. Então, todo mundo vai receber ao mesmo tempo nas contas das suas corretoras. E terão como base a posição acionária no dia 4 de novembro de 2024. Isso aqui é o que nós chamamos de Datacom. Todas as pessoas que tiverem ações na Datacom receberão os dividendos que estão sendo aprovados aqui nessa assembleia. Então, se você tem ações da Caixa Econômica que você comprou no dia 4 de novembro, você vai receber os mesmos dividendos de alguém que tem essas ações há 2, 3 anos. Independente do tempo que você tenha elas. O que importa é
que no final do pregão, do dia 4 de novembro de 2024, você tem essas ações. Se você vender elas no dia seguinte, no dia 5, isso é problema teu e os teus dividendos já estão garantidos. Então o que importa aqui é ter na data com. Thiago, isso é só da Caixa de Seguridade? Não. Todas as ações, quando emitem ações, é exatamente a mesma coisa. Ela vai te informar quando é a data com, a data de corte, como é chamado aqui. Todas as pessoas que têm ações na data com receberão os seus dividendos. Mas tem mais um detalhe aqui que é extremamente importante, que é o que nós chamamos de data ex-dividendos. Isso significa que a partir dessa data, as pessoas não terão mais direito a esses 23 centavos por ação. Então, todo mundo que comprar as ações a partir do dia 5, inclusive no dia 5, não terão mais direito a esses dividendos. Em contrapartida, tem mais um detalhe muito importante que acontece aqui na DataX, que é o seguinte. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que quando uma empresa paga dividendos, o preço, a sua cotação cai proporcionalmente? Então, no dia 5 de novembro de 2024, as ações da Caixa de Seguridade irão começar os seus negócios com um valor 23 centavos a menos do que o preço de fechamento do dia 4. Isso porque saiu esses 23 centavos por ação do caixa da empresa e ele foi para o bolso. Se ele saiu do caixa da empresa, nada mais justo que as ações mostrarem esse ajuste, porque saiu o dinheiro do caixa agora, não faz mais parte da empresa. E as ações representam a mínima parte do capital da empresa. Então, se saiu esse dinheiro, as ações são corrigidas, cai esses 23 centavos. Em contrapartida, o acionista não perdeu o dinheiro, porque obviamente esses 23 centavos foi para o bolso dele. Só para ficar claro aqui, mais um exemplo. A Ânima também aprovou o pagamento de dividendos e eles serão pagos 47 centavos por ação no dia 14 de agosto de 2024. Quem é que vai ter direito a esses dividendos? Todas as pessoas que forem titulares de ações, ou seja, que tiverem comprado essas ações, até o dia 13 de agosto de 2024. Tem que ficar com essas ações do dia 13 para o dia seguinte. Essa é a tal da data com, a data que importa para o recebimento de dividendos dessa empresa. No dia 14, ou seja, no dia seguinte à data com, as ações vão passar a ser negociadas ex-dividendos, ou seja, o valor da ação vai ser descontado esses 47 centavos por ação. Quem comprar ações a partir do dia 14, então, não terá mais direito a esses 47 centavos de dividendos. Um outro impacto que a gente consegue ver no pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio é no gráfico das ações. Esse aqui é um gráfico não ajustado das ações do Banco do Brasil. Olha só que interessante. Se você simplesmente pegasse a cotação que as ações estavam há um ano atrás, lá no dia 10 de novembro de 2024, até agora, isso teria tido uma rentabilidade de 7,77%. Por quê? Porque aqui não está sendo contado os dividendos. Agora, olha só a diferença quando eu peço para a plataforma me mostrar aqui esse mesmo gráfico, só que ajustado agora pelos dividendos que a empresa pagou. A gente percebe então que do dia 10 de novembro de 2023 até agora, a rentabilidade ajustada, levando em consideração os dividendos, é de 16,88%. Então, essa é a função de um gráfico ajustado. Te mostrar qual foi a rentabilidade real de um acionista da empresa, levando em consideração os dividendos. Toda vez que a empresa paga um juro sobre capital próprio ou um dividendo, toda a sequência para trás é ajustada, é reduzida no valor. E por isso fica muito mais fácil de você olhar para um gráfico ajustado e saber quanto realmente foi a rentabilidade de um acionista dessa empresa ao longo do tempo. E se você gostou desse tema, queria deixar duas sugestões aqui de livros para você ler: O Investidor em Ações e Dividendos, do Orleans Martins e Felipe Pontes, e Faça Fortunas com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. São duas obras fantásticas. O Investidor em Ações e Dividendos é uma obra bem mais recente, trazendo casos aí até depois da pandemia. O Faça Fortuna com Ações é uma obra clássica que inspirou muitos investidores durante todos esses anos e que bem recentemente se tornou bastante popular. E esses dois livros, eles estão gratuitos para quem tem a assinatura lá da Amazon, do Kindle Unlimited. Você consegue ler esses livros sem pagar nenhum real a mais, tá bom? Tá aí minha dica de leitura. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, não esquece de apoiar o canal, deixando seu like, se inscrevendo, deixando sua pergunta, dúvida, crítica, sugestão. Nós vamos tentar responder a todas elas ali nos comentários.
E além disso, queria te convidar para você fazer parte da nossa comunidade lá do Telegram. São centenas de investidores que, assim como você e eu, querem aprender a investir melhor cada vez mais, e a troca de informações lá é bastante enriquecedora. Tenho certeza que você vai gostar bastante e é de graça. Basta você se inscrever lá no nosso canal, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, tchau!